Aqui Alexandre Carvalho, retornando do blog Geografia Olímpica, Olitok 2020 Favoritos para Tóquio e do canal do YouTube Sovurs. Voltando para a quarta parte desse fantástico livro dos Jogos de 1960, organizado pelo jornalista fotográfico Harald Lichtenberg. Ele que era austríaco. Aqui já as competições as estatísticas do levantamento de peso, que teve o domínio da União Soviética, com 5 das 7 medalhas de ouro. Estados Unidos e Polônia conquistaram uma medalha cada um. Aqui as competições de ginástica e as provas femininas de ginástica. Aqui a foto da poderosa equipe soviética. A poderosa equipe soviética que conquistou 15 de 16 medalhas possíveis. Em 4 provas individuais conquistou ouro, prata e bronze, e na trave ainda conquistou as medalhas de prata e de bronze. Perdeu apenas a medalha de ouro da trave para a tcheca Eva Bosakova. A equipe tinha Tamara Liukina, Sofia Muratova, Larissa Latinina, Polina Astahova e Margarita Nikolaeva, que eram as grandes competidoras da equipe. Aqui a Muratova, a Latinina, Nikolaeva, Polina Astahova, são as soviéticas. E também a Tamara Liukina, né, na equipe. Aqui abaixo, né, a localização da Nikolaeva, da Muratova e da Latinina. Segundo indica, né, essa foto. Grande equipe soviética, a União Soviética conquistou 15 medalhas em 16 possíveis. Maior desempenho da história olímpica dentro da ginástica feminina. As competições, os atletas preparando para as disputas femininas. Aqui embaixo, uma americana Richardson mexendo no cabelo, e a canadense, né, Russell e a Richardson de novo. Aqui Canadá e Estados Unidos, numa época em que não tinham tradição na ginástica feminina, muito diferente dos tempos atuais. Que a norte-americana Grosfeld, que também não obteve medalha, não se destacou. A melhor ginasta do Japão, a Keiko Ikeda, que também não teve nenhum destaque nesses jogos. E a soviética Polina Astahova, campeã na prova das barras assimétricas, campeã por equipes, ganhadora de 4 medalhas individuais nesses jogos. Grande Polina Astahova chegou a fazer frente à grande Larissa Latinina, que obteve 6 medalhas, 3 delas de ouro. Curioso é não aparecer aqui nessas páginas a Larissa Latinina, né? Aparece só aqui embaixo, aqui a Larissa Latinina, do lado da Nikolaeva e da Muratova. Ainda teve a Tamara Liukina, né? Equipe muito forte da União Soviética. Um destaque maior, talvez fosse mais graciosa, né? Um destaque maior para Polina Astahova. Aqui o levantamento de peso, Isaac Berger, dos Estados Unidos, que conquistou a medalha de prata nos 60 quilos, acabou derrotado pelo Yevgeny Minaev, da União Soviética. E aqui o norte-americano Charles Vince, campeão nos 56 quilos, conquistou uma heróica medalha de ouro. Foi a última conquista dos Estados Unidos no levantamento de peso, última medalha de ouro no levantamento de peso em provas masculinas. Aqui outro soviético da categoria até 67,5 kg, o Viktor Bushuyev, que conquistou a medalha de ouro. E embaixo, o pódio com Norbert Shemansky, campeão olímpico em 1952, na categoria até 90 quilos, o James Bradford, que obteve a medalha de prata, e o soviético Yuri Vlasov, que se tornou o primeiro homem a conquistar, a realizar um levantamento de 200 quilos, a levantar 200 quilos num único levantamento. Ele conseguiu o recorde mundial com 202,5 kg na prova do arremesso.
grande soviético Yuri Vlasov, que posteriormente se tornou um grande treinador e ainda obteve a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1964. Aqui um momento das competições de tiro, que tiveram o domínio dos atletas da União Soviética. O grande Galliano Rossini, campeão em 1956 na fossa olímpica, que obteve medalha de prata, perdendo para o Ion Dumitrescu da Romênia. E o competidor alemão Peter Konk, vencedor na prova de carabina deitado. Outro grande fenômeno. O norte-americano Macmillan, William Macmillan, aliás, foi campeão da prova de pistola de tiro rápido. Aqui apoiadores italianos, torcedores italianos e as competições de remo, logo abaixo. As provas de remo, a Alemanha, vencedora da prova do 2 com, aliás, do 4 com. Mais uma foto aqui, a prova do 2 com, aqui a Alemanha também garantiu a medalha de ouro no 2 com. E na prova do 8 com, novamente vitória da Alemanha. A Alemanha venceu as 3 provas com timoneiro. 2 com, 4 com e 8 com. Os norte-americanos, aqui a foto deles, vencedores da prova do 400, única medalha de ouro dos Estados Unidos nesses jogos. As mocinhas que entregavam as medalhas. E aqui o timoneiro alemão sendo jogado no lago. Entre as torcedoras, aqui a soviética, Antonina Seredina, destaque da canoagem. Nessa página ao lado, as competidoras da esgrima. Aqui abaixo, a Ebert da Áustria, tendo seu florete conferido. A alemã, aqui, a Heidi Schmidt, que conquistou a medalha de ouro, lutando aqui contra a austríaca, né, duelando contra a austríaca. E aqui abaixo, a equipe soviética, que conquistou a medalha de ouro na primeira prova, o famoso CCCP, na primeira prova de florete por equipes, a primeira prova feminina de florete por equipes. A medalha de ouro ficou com a União Soviética. Um duelo entre o soviético, Mark Midler, contra o italiano Curleto, e os italianos, né, que obtiveram a medalha de prata na prova de florete. A União Soviética venceu tanto na prova individual, com Viktor Jdanovich, quanto na prova por equipes. As competições de natação, a polêmica prova dos 100 metros nado livre, em que o norte-americano Lance Larson e o John DeWitt empataram, né, chegaram juntos, e o Larson visivelmente chegou à frente, mas a vitória foi concedida ao John DeWitt, da Austrália. Aqui o Larson comemorando, né, por ter chegado à frente, mas a vitória acabou sendo concedida ao australiano John DeWitt. Lembrando que a medalha de bronze nessa prova ficou com o brasileiro, Manuel dos Santos Júnior. Aqui o japonês Tsuyoshi Yamanaka, que ganhou medalha na prova de 400 metros, mas acabou fracassando nos 1.500 metros. E a disputa do nado de peito. Uma disputa apertada, que a vitória acabou ficando com esse daqui, o norte-americano William Mulliken. Acabou conquistando a medalha de ouro, derrotando o japonês Ozaki e o Mensonites da Holanda. Grande duelo entre os 4. A vitória acabou ficando com os norte-americanos, que não são tão tradicionais nessa prova de nado de peito. Murray Rose, o australiano, vencedor dos 400 e dos 1.500 do revezamento nos Jogos Olímpicos de 1956, venceu
a prova de 400 metros, estilo livre, conquistou a medalha de ouro. E aqui o David Taylor, da Austrália, que repetiu sua vitória na prova de 100 metros nado de costas, uma competição dos saltos ornamentais, um salto aqui da plataforma, parece que é da plataforma, e acima um outro norte-americano, Hall, que ficou em segundo lugar na disputa do trampolim dos saltos ornamentais. E abaixo, né, o pessoal de apoio, né, da Cruz Vermelha. Uma representante da Austrália. E um outro aqui, pegando um pouco de água no reservatório. As bolas do polo aquático, desses Jogos Olímpicos. E uma ação aqui, um jogo Estados Unidos e Romênia, no polo aquático, que teve a vitória da Itália. Os resultados das provas de ginástica e da ginástica masculina, os resultados das provas femininas, ginástica masculina, o domínio de Japão e União Soviética, e na feminina, o domínio da União Soviética. As competições de tiro, domínio também da União Soviética, desempenho notável, muito à frente dos demais. O futebol, que foi vencido pela Iugoslávia, o basquetebol dominado pelos norte-americanos, e o hóquei teve a surpreendente vitória do Paquistão sobre a poderosa Índia. A largada da maratona, que o grande destaque, o etíope Abebe Bikila conquistou a medalha de ouro, obteve a melhor marca do mundo na maratona. E aqui mais uma foto da Abebe Bikila no pódio, conquistou a medalha de ouro. Grande resultado da Etiópia. Ele correu a prova descalço, quem pode conferir, correu a prova descalço e fez a melhor marca do mundo. Conquistou a primeira medalha de ouro da história e a primeira medalha também da Etiópia em Jogos Olímpicos e também no atletismo. As competições de luta, aqui ocorreram na Basílica de Macéncio, né? E abaixo a luta entre o Hasan Güngör da Turquia, que foi campeão na categoria, contra o polonês Gondzik, e abaixo o alemão Albrecht contra o norte-americano Howard. Albrecht com Howard. Outro momento, aqui na luta livre, o Dietrich da Alemanha, que foi campeão, foi o único lutador não pertencente a Estados Unidos e Turquia a vencer uma prova da luta livre. E aqui o búlgaro Bimbalov com o francês Jacquel, erguendo o francês Jacquel. Abaixo, o Wilfried Dietrich da Alemanha batendo o soviético Zarasov. Essa famosa foto dos norte-americanos, aqui embaixo, famosa foto dos norte-americanos, campeões da luta livre, né, que teve o Terence McKenna, vencedor na categoria galo, o Shelby Wilson na categoria leve e o Douglas Blubaugh na categoria meio-médio, que dominaram as competições de luta livre e garantiram 3 surpreendentes medalhas de ouro para os Estados Unidos. Os 3 eram os únicos de óculos da delegação. É muito curiosa essa foto e também esse desempenho fantástico dos norte-americanos. Lembrando que a União Soviética não obteve nenhuma medalha de ouro nas competições de luta livre nesses Jogos Olímpicos de 1960. Grande resultado dos norte-americanos. As partidas de futebol, aqui um jogo da Hungria contra a Dinamarca. A Dinamarca surpreendeu a Hungria, tirou a Hungria da disputa pela medalha de ouro. E aqui o lance do jogo entre Dinamarca
Dinamarca e Iugoslávia. A luta pela medalha de ouro. Aqui a final. Iugoslávia ganhou 3-1 bateu a Dinamarca. Aqui o goleiro não sei identificar se é da Iugoslávia ou se é da Dinamarca. E aqui a comemoração dos jogadores da Iugoslávia que conquistaram a heróica medalha de ouro. Os competidores de hóquei, as partidas de hóquei, os competidores do Quênia que bateram a Alemanha, e aqui está dizendo que muitos dos quenianos eram, na verdade, indianos, e o Paquistão, que acabou derrotando a Índia, que não perdia desde 1928. Aqui um torcedor da Índia, os fãs do Paquistão comemorando a vitória paquistanesa, e aqui o pódio. O Paquistão com a medalha de ouro, a Índia com a medalha de prata e a medalha de bronze indo surpreendentemente para a Espanha. As competições de vela, vitória dos Estados Unidos na classe 5,5 metros. E aqui uns barcos da Dinamarca, da Irlanda e a Grécia, do príncipe Constantino, que acabou vencendo essa disputa na classe Dragão. Aqui as disputas na classe Star, os barcos da classe Star. E abaixo, o príncipe Constantino, aqui que foi medalhista de ouro, né? Sentado com a rainha Frederica, o príncipe Bernhard da Holanda e a princesa Irene da Grécia. Só a realeza aqui nessas competições de vela. O basquetebol, o jogo União Soviética e Brasil, o Yanis Kruminch da União Soviética, o Semenov pegando a bola. O Brasil perdeu por 64-62 e aqui um competidor, né, dos Estados Unidos, dando um autógrafo para um lutador, o Mancini, de San Marino. Um lance da partida dos Estados Unidos, o Oscar Robertson, foi um dos grandes jogadores da história do basquetebol norte-americano, aqui no jogo contra a Itália. As competições de ginástica, o soviético Albert Azaryan, campeão nas argolas em 1956, vencendo também em 1960, e também campeão por equipes em 1956 e prata nos Jogos de 1960. O outro ao lado é o Nobuyuki Aihara, que foi campeão nos exercícios de solo. O Japão, lembrando que o Japão conquistou a medalha de ouro por equipes. E aqui abaixo o grande Takashi Ono, que conquistou 6 medalhas nesses Jogos Olímpicos e 3 medalhas de ouro. Foi campeão na barra fixa, no salto sobre o cavalo e também por equipes. O italiano Franco Menichelli, medalhista de bronze nos exercícios de solo. E abaixo, o japonês Nobuyuki Aihara, vencedor, campeão no solo, depois de ter sido medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 1956. E o italiano Carminucci, também, que obteve medalha nas barras paralelas. Aqui fala que ele obteve a medalha de prata nas barras paralelas. Grandes destaques da ginástica masculina. O Takashi Ono, do Japão, campeão na barra fixa, né, realizando o seu voo, conquistou a medalha de ouro. A premiação da disputa por equipes, ouro para o Japão, prata para a União Soviética e bronze para a Itália. E aqui abaixo, realizando o salto, o soviético Boris Shakhalin, foi campeão no cavalo com alças, no salto sobre o cavalo, empatando com o japonês Takashi Ono, no cavalo com alças, empatando com o finlandês Elgin Ekman, e também nas barras paralelas e no geral individual. Salto, paralelas, cavalo com alças e geral individual. E ainda conquistou mais 3 medalhas
por equipes, nas argolas e na barra fixa. Só não obteve medalha nos exercícios de solo. Grande resultado de Boris Chakhalin, o maior atleta desses jogos, com 7 medalhas. Aqui já falando das competições de hipismo. Mais competições de hipismo. Os resultados. Prova de saltos. Nessa prova, o polonês Marian Bobirek, que não ganhou nada em termos de medalha. Aqui a famosa prova do concurso completo, onde os competidores sofrem várias quedas. Aqui o alemão caindo do cavalo. É uma prova que judia muito do cavalo, essas provas onde há essa disputa do cross-country. O australiano, o Lawrence Morgan, que foi o vencedor da prova do concurso completo de equitação. E aqui abaixo o cavalo sendo bem tratado, recebendo, né, um merecido reconhecimento pelos seus feitos. A disputa de adestramento, aqui o medalhista de prata, o Gustav Fischer, da Suíça, ficou com a medalha de prata. O soviético Sergei Filatov, que se tornou o primeiro soviético campeão numa competição de hipismo, obteve a primeira medalha de ouro da União Soviética no hipismo, vencendo aqui no adestramento, montando o absente. E o alemão Josef Neckermann, que obteve a medalha de ouro na prova de adestramento. Mais competições aqui, o Filatov montando o seu cavalo. E aqui a britânica, né, a Lilian Brenda, aos 65 anos, montando o cavalo e competindo nos Jogos Olímpicos. Talvez a mais velha competidora, né, dos Jogos de Roma. Entre os homens, aqui o Gustav Fischer, que obteve a medalha de prata. E abaixo a alemã, a Rosemary Springer. Lembrando que essa prova não teve a disputa por equipes no adestramento. Mais competições, aqui o Hans-Günther Winkler, da Alemanha, aqui à esquerda, e o Fritz Tiedemann, à direita, e o Hermann Schreider, né, ao centro. Um japonês sofreu uma queda aqui nas provas de salto, e aqui o japonês sendo auxiliado nessa prova de salto. Aqui o William Staunkrause, dos Estados Unidos, que seria campeão em 1968 na prova individual. Mais competidores, aqui o grande Raimundo Dínzio, da Itália, foi o campeão da prova individual, havia sido medalha de prata em 1956, perdeu para o Hans-Günther Winkler, da Alemanha. E abaixo, o Piero Dínzio, da Itália, que obteve a medalha de prata. Havia sido bronze 4 anos antes. Os competidores olhando aqui os resultados, e aqui o Fritz Tiedemann, da Alemanha, após sofrer uma queda. O pódio da prova, o David Broome, do Reino Unido, medalhista de bronze, e os italianos, os irmãos, né? o Raimundo Dínzio e o Piero Dínzio, medalhistas de ouro e de prata, né, nessa difícil prova de saltos. E os italianos. Mais competições de salto aqui, o Alvin Schuckmull, da Alemanha, realizando o seu salto.
o Hans-Günther Winkler, também alemão, e o Fritz Tiedemann, os 3 alemães que garantiram a medalha de ouro na competição por equipes. A Pat Smith, do Reino Unido, realizando o seu salto, e aqui o Bing Crosby, o pessoal mais conhecido. Os cavalos saindo e se dirigindo ao local de competições. Aqui o Willi Steinkraus, dos Estados Unidos, grande competidor. E o resultado da competição por equipes: bronze para Itália, ouro para a Alemanha e prata para os Estados Unidos. O encerramento dos Jogos Olímpicos. Vejo vocês em Tóquio. Aqui comentários sobre o hipismo, as provas de hipismo, os comentários. Aqui falando dos Jogos Olímpicos. As reportagens para este livro, ó, o pessoal que foi enviado para fazer a documentação dos jogos. O índice, Skull Valley, aqui de Roma. Ainda aqui o índice. E quando eu consegui o livro da Barnes & Noble, 15 de fevereiro do ano 2000. E aqui o livro, né? Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020, do canal do YouTube Sovur. Espero que tenham gostado. E então, até um próximo livro. Obrigado.